Na quarta-feira, todos nós fomos dormir no Brasil e na quinta acordamos em algum lugar diferente. Talvez um seriado da Netflix, onde a fantasia e a ilusão se misturam. Poderíamos chamar essa série de Faroeste Brasileiro, com o roteiro de Felipe Moura Brasil e a participação de todos nós. Seria mais ou menos assim. Era uma vez um país onde os bandidos roubavam e causavam prejuízos bilionários. Até que eram descobertos. Então, mudavam as leis e puniam aqueles que os descobriam. Aprovavam algumas reformas e voltavam a roubar em paz. Eu te expliquei como a nova lei sobre abuso de autoridade se encaixa sobre medida para a destruição da Lava Jato e de quebra de toda a justiça brasileira. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu recomendo que o assista. Diversas entidades e pessoas respeitáveis vieram de forma pública se opor completamente ao projeto. Algumas pessoas acreditam que o presidente Bolsonaro deve vetar os trechos mais polêmicos e que, de fato, existem vários pontos positivos no projeto. Mas se eu te dissesse que é exatamente isso que os arquitetos dessa ideia querem e que só existe uma maneira certa de desarmar essa bomba, eu vou te explicar agora o plano cabuloso que está em curso na Câmara dos Deputados. O projeto de abuso de autoridade foi aprovado com alguns pontos bastante polêmicos, e isso foi feito de caso pensado. É o exemplo da proibição de policiais utilizarem algemas nos presos, que é algo tão absurdo que todos têm certeza que será vetado. Mas qual o sentido de se colocar um texto assim no meio do projeto? É simples. O objetivo é te manipular, fazendo com que você acredite que o projeto tem sim alguns pontos polêmicos, mas que podem ser resolvidos pelo presidente, e de quebra, induzir o presidente a erro, fazendo com que ele vete esses pontos. Induzir Bolsonaro a vetar alguns pontos do projeto vai criar uma cortina de fumaça. Os arquitetos da destruição criaram a tempestade perfeita. Funciona assim. Bolsonaro veta os pontos polêmicos da nova lei. O Congresso recebe o projeto novamente, diz que ouviu a voz das ruas, mantém o veto de Bolsonaro em alguns pontos e derruba outros. A população vai achar que ficou tudo bem, que foi ouvida e que o Congresso aprendeu a lição. Porém, com o retorno da lei contra o abuso de autoridade ao Congresso, a votação será de veto a veto. Eles irão tirar as polêmicas colocadas de forma proposital e vão deixar o projeto exatamente da forma que planejaram. Só que aí, Bolsonaro não pode mais vetar nada. Tudo que eles decidirem vira lei e acabou. Então, resumindo, eles colocaram as ideias polêmicas no projeto justamente para serem vetadas. Assim, o texto volta para eles, a análise será feita em uma sessão tumultuada, polêmica, com muitos pontos, discussões, barulho, e nós, o povo, não vamos entender nada. E é exatamente isso que eles querem. Assim, nenhum deputado ou senador vai deixar impressão digital no projeto. Todos poderão dizer que eram contra e assim garantir sua reeleição. O gol vai ser marcado nos 45 minutos do segundo tempo, sem direito a VAR. E o Brasil vai de vez entrar na era da impunidade. Como desarmar essa bomba? A única coisa que os mentores dessa ideia não esperam é um veto total do presidente. O plano assim seria colocado por água abaixo. Só que eles estão dando a entender a Bolsonaro que ele vai entrar em uma guerra caso decida peitar o Congresso e vetar tudo, pois ele vai gerar uma indisposição tamanha que poderá afetar as próximas votações de diversos projetos importantes. Essa é a boa e velha chantagem. Do outro lado, se Bolsonaro não vetar completamente o projeto, ele vai para o Congresso, fica do jeito que eles querem, a Justiça e a Lava Jato são aniquiladas, a população uma hora vai acabar entendendo tudo o que aconteceu e obviamente vai culpar Bolsonaro por não ter feito nada. O presidente pode perder assim o apoio popular e ficar refém do Congresso. É a tempestade perfeita. Bolsonaro precisa vetar completamente todo o projeto. Se ele vetar tudo, ele devolve o pacote de maldades com todas as armadilhas para o Congresso. Aí a pressão da sociedade será muito mais forte para a derrubada do projeto inteiro. A partir daí, o Congresso não vai ter escolha. Se quiser derrubar o veto, terá de encarar de frente a sociedade e o pacote todo, incluindo os absurdos que foram colocados lá. E cada um que quiser aprovar essa ideia vai ter que mostrar sua cara e colocar sua impressão digital. Não vamos deixar que a banda podre do Congresso imploda o Brasil. Compartilhe esse vídeo, denuncie este plano absurdo, cobre do presidente Bolsonaro o veto integral ao abuso de autoridade e cobre do seu deputado e senador que estejam lá, de olho nisso. Participe das manifestações no dia 25 de agosto. Não desista do Brasil. Veta tudo, Bolsonaro.
Parafraseando o cara que era o chefe do financeiro do PCC, que armadilha cabulosa, né? Nossa, Jair Bolsonaro vai ter que pensar muito bem no que vai fazer com esta bomba que eles mandaram do Congresso para ele. O raciocínio ali está bastante claro, né? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Giro da Manhã, está começando agora. Quem está no Face aí, deixa eu ver quem está no Face. Maurício do Boneco. Ontem o vereador aqui de Niterói, Ratinho do PSOL, fez uma postagem ressaltando a ausência dos direitos humanos no caso do sequestrador do ônibus. Que isso, pelo amor de Deus. Cris Godinho, bom dia, tenha um ótimo dia. Marivone Cordeiro, Neide Ebenezer, será que ele veta? Pois é, né? Plínio Oliveira, bom dia, Forcolém, direto do Rio de Janeiro. Paulo César Tonelo, veta tudo, presidente. Falando no presidente, o presidente elogiou a ação dos policiais ontem na ponte Rio-Niterói, que o sniper aqui, ele acabou matando o sequestrador, né? O maluco lá. Coloca aí. Vocês lembram do ônibus 174? O sniper, por coincidência, olha só, eu fui no enterro de um militar no São João Batista. Daí na volta de deixando o carro no batalhão da PM, e eu entrei na sala, estava lá o pessoal assistindo. Daí entrou um tenente, falou uma coisa, um palavrão, né? E falou, olha, a ordem superior é fazer qualquer coisa menos atirar. Ou seja, menos usar o sniper. Bem, não foi usado o sniper. O que aconteceu? Morreu uma professora inocente. E depois esse vagabundo morreu no Camburão. Os policiais do Camburão foram submetidos a júri popular. Foram absolvidos por 4-3. Quase você bota alguns policiais, tá? Condena 12 a 30 anos de cadeia por causa do marginal, como aquele do sequestro do ônibus 74. Não tem que ter pena. Tudo que a Globo não mostra, a gente mostra aqui. Jefferson Ferrarini, bom dia. Kátia Rodrigues Pinto, bom dia. Tatiane Soares, bom dia. Sandra Campos, bom dia. Eusiana Rodrigues, bom dia. Sejam bem-vindos no nosso jornal. E outra, eu vou pedir para você, né, que esse jornal é totalmente independente, não temos a estrutura que tem as outras. Por favor, compartilhe no seu perfil, compartilhe, você estará ajudando esse jornal. Se você gosta deste comunicador, deste apresentador, por favor, compartilhe, tá bom? Bom, o sequestrador, aquele saiu um dia de cão, né? Saiu, pegou o ônibus Galo Branco lá em São Gonçalo e resolveu tudo, ele pensado antes, né? Ele resolveu tomar o ônibus de assalto, e assalto não para assaltar, levar as pertences, mas tomar o ônibus de assalto quer dizer parar o ônibus, parar a ponte. Foi muito bem pensado por ele parar ali na ponte. Ele sabia que ele parava toda a região metropolitana, porque a ponte liga Rio de Janeiro a toda a região metropolitana, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e mais. Então, era de caso muito bem pensado, premeditado, né? E aí, você acompanhou, se não acompanhou, toda a questão, você vai acompanhar alguns lances agora. Por exemplo, mostra as garrafas PETs que ele tinha. Ó. As garrafas PETs que ele tinha pendurado, com gasolina. O ônibus, para lembrar, esses ônibus aí, eles têm ar-condicionado quando estão ligados, obviamente. O ônibus estava desligado e as janelas são lacradas. Então, só isso já estava formando um gás, né? Segundo peritos, ali já estava tendo uma formação de gases por causa dessas garrafas PET. Vai mostrando aí. Então é o seguinte, ali já estava perigoso dele tacar fogo ali e pegar fogo em todo mundo. Então, quando ele sai, aí está alguma imagem dele aí, ó, eram os próprios passageiros vítimas deste sequestro que tiravam de vez em quando essas fotos. Bom, então quando ele sai do ônibus, agora vamos para 3 ali. Ele tem que ser neutralizado. Aí vem a grande canalice da imprensa, em geral, né? Meus colegas, a maioria está preparado para questionar tudo de uma forma canalha, né? A canalice, vem a primeira canalice, bota aí a Lauda 3 ali, quando ele sai, ele vai tomar o tiro. Saiu lá, ó.
Você viu? Agora, corta para cá. Vem cá. A primeira canalice da imprensa, tá? A imprensa tradicional e tal, que está fazendo a cobertura. Eles estão fazendo uma cobertura ao vivo e eles não conseguem render, eles não sabem o que dizer, o que comentar, porque a maioria dos repórteres não está preparado tecnicamente, taticamente, né, para fazer evoluir numa situação dessa. Começa a dizer assim, mas não precisava precisava de tanto tiro? Não podia ter dado um tiro no joelho? Um tiro na perna não neutralizava? Não. Isso ali era uma ação muito perigosa. Primeiro, se sabia que ele tinha uma arma lá dentro que seria uma pistola, que depois foi se descobrir que era uma pistola de brinquedo. Segundo, ele tinha uma faca grande. Ele tinha um isqueiro. Ele ameaçava tocar fogo lá dentro do negócio. Então, quando o sniper recebe a ordem de neutralizar, neutralizar significa não importa quantos tiros. Depois, a perícia apontou 6 tiros, né, contra ele. Não importa quanto, ele não poderia voltar mais ao ônibus. Certo? Essa é a primeira canalice. Coloca aquele vídeo de novo, que o pessoal está comemorando, você não deixou todo ali, né? É o vídeo do SBT. Ó. A galera comemora, quem é de bem comemora. Olha aí. Aí a galera toda espia, vê que ele está neutralizado. Essa imagem é do SBT, lá do Rio de Janeiro. A galera está comemorando. Que chegou ao final, uma situação terrível. Olha lá, ó, esse é o sniper. Ó. Olha aí. E a segunda canalice da imprensa geral, porque o sniper comemorou a morte de alguém, esse bando de sem vergonha, que não sabe o que dizer e quer ir contra tudo, porque havia até pouco tempo no Brasil uma inversão de valores, onde o bandido era totalmente cheio de direitos, ainda tem, né? Mas agora a polícia está tendo tranquilidade para agir. No Brasil, lá no Rio de Janeiro, porque o Wilson 20 aí, o Wilson Witzel, ele merece um nome de agente de filme, mas o governador do Rio de Janeiro está dando total liberdade. A decisão foi do comandante do BOP, o coronel Nunes. Foi ele que deu a ordem, atira, vamos neutralizar. Por quê? Ele tinha uma psicóloga no local que já estava dizendo que esse rapaz era uma pessoa não confiável, porque ele estava em surto. Ora ele acertava uma coisa, ora ele acertava outra. Ele chegou a liberar ali 6 reféns, mas não era confiável o que ele fazia. Então, a própria psicóloga deu um laudo para o coronel Nunes, dizendo, olha, não é confiável, ele pode voltar lá para dentro e ficar tranquilo, como ele pode voltar agora e tacar fogo lá. Então, o coronel Nunes perguntou para o sniper, tem ele na mira? Tem ele na visada? Tenho. Tá tranquilo? Tá tranquilo, coronel. Então, lasca o dedo, entendeu? É assim, é prático. Agora, a história do rapaz, vai se ver agora a história do rapaz, se o rapaz tinha uma história de doença mental ou qualquer outra coisa, é triste. Ok, é outra situação. Ali tem que se ver a situação dos 37 reféns. Ele colocava em risco 37 reféns ainda que estavam dentro do ônibus. Então a polícia tem que agir para neutralizar esta ameaça imediata que pode. Imagina se ele toca fogo ali. Como é que vai socorrer? Não tem como. Então, assim, as pessoas que estão falando ao contrário, aí os repórteres perguntando, mas era necessário tanto tiro? Não dá para dar um tiro no joelho? Não dá para dar um tiro na perna? Não existe isso, gente. No joelho ele se arrasta aí, ele estava com o isqueiro na mão, ele consegue uma fagulha ali e toca fogo, e aí? Entendeu? Ou faz ou não faz. Infelizmente é assim. Como disse o próprio parente dele, primo dele ontem, né? Hoje vai chorar a mãe de um
poderiam estar chorando a mãe de 37. Infelizmente, a sorte que vai só a mãe dele que vai chorar. É isso aí. Na prática, é isso. Não é desumano, é uma coisa prática. É alguém que saiu de casa com uma vontade de fazer. Ele falava para todo mundo, né? Eu vou parar o Rio de Janeiro. Ele parou o Brasil quase, né? Bom, a Pri Silva, esses canalhas nunca estão satisfeitos com nada quando se trata do trabalho da polícia, sempre com críticas sem fundamento. No Rio de Janeiro, é o poste mijando no cachorro, verdade. Sandra Campos, se o atirador tivesse atirado no namorado da Eloá em São Paulo, ela estaria viva até hoje, verdade. Mais uma verdade aqui na internet, ó, no Facebook. Eusiânia Rodrigues, esse é o Brasil que eu quero. Parabéns a todos os cidadãos de bem que estão envolvidos nesse trabalho. É isso aí, minha querida. Bom, vamos adiante dentro dessa situação. Na Lauda 4, olha a galera na Lauda 4 aqui, ó. Manda aí, deixa eu ver. Som. Caralho, mano, o maluco é brabo. Caveira! É o bicho! Agora, essa aí, ó, essa imagem também foi criticada pelo Jornal Extra do Rio de Janeiro, que o cara do BOPE estaria comemorando. Olha, ele é humano, tá? Ele está comemorando a missão, ele não está comemorando a morte. Para ele, tecnicamente, uma neutralização salva vidas. Ele está comemorando a vida ali. Bom, aí na sequência, o governador chega e abraça o comandante do BOPE. Aí, ó, abraça o comandante do BOPE, que é o Coronel Nunes, e dá um parabéns para ele. Eu acho que o exagero está no governador descer do helicóptero e fazer uma vibração assim como se fosse um gol no futebol, né? Ali eu achei um exagero e aí realmente assim, acho que não precisava daquilo ali. Mas parabéns ao governador do Rio de Janeiro, que deu toda a segurança política, não se metendo tecnicamente na ação, para os seus comandados fazerem o trabalho técnico. Me bota a foto do William Augusto Nascimento, de 20 anos. Esse é o cara, ó. Esse é o cara que resolveu parar o Rio de Janeiro e fazer uma história que ele queria fazer. Ele realmente entrou para a história da ponte do Rio de Janeiro, de tantas coisas que já aconteceram nessa ponte aí, gente se atirando para se matar, são 50 metros, se atirando no oceano aí para se matar. Mas a coisa no Rio de Janeiro, corta para cá, é interessante. Quando para o trânsito no Rio de Janeiro, o nego vem vendendo biscoito, vendendo um monte de coisa. Enquanto que estava acontecendo aquilo ali, tinha gente soltando pipa. Você acredita? Olha lá, ó. Tinha gente soltando pipa na ponte, olha lá. Olha a coisa, velho. Mas também tinha gente vendendo suco, coxinha. Vamos aproveitar, né? O pessoal tá parado aí, o pessoal tá com fome, né? Tá aí parado, faz umas horas aí, não consegue dar ré, vamos lá. Quem fez isso aí ganhou bastante dinheiro, né? É o brasileiro fazendo, ou jogando carta, quem sabe? Jogando carta também, olha lá. É o brasileiro dando um jeito, né? A gente tem um jeitinho só nosso de fazer as coisas. Bom, como eu disse, a perícia indicou que ele morreu com 6 tiros, o atirador, o William, tá? E a perícia indicou isso e isso tão pouco me interessa. Por mim, ele podia morrer com 15. Não é que eu tenho raiva desse garoto aí, muito pelo contrário, me dá um dó, né? Mesmo assim, de saber que um jovem chegou a esse ponto aí, né? Ele era auxiliar de padeiro, depois ele era vigilante, deve ser aqueles vigilantes de rua, né? Não é vigilante de segurança privada, que tem todo um curso, toda uma coisa. Deve ser aqueles caras que ajudam ali na frente de um estabelecimento a cuidar do carro, aquela coisa toda. Quer dizer, então, era um jovem, né? Sim, teria futuro? Sim, teria algum futuro, poderia fazer alguma coisa, mas não fez. E nesse dia, o William, que Deus tenha piedade da alma dessa criatura aí, resolveu fazer outra coisa.
Então, os tiros causaram ferimentos no antebraço direito, na perna esquerda, no braço esquerdo, no tórax 2 vezes, de William Augusto da Silva, 20 anos. E é isso. Essa é a rápida história dele para o Brasil, né? Para o mundo que conheceu ele. Essa foi a rápida história dele. Para os parentes que conheciam ele há 20 anos, a história é outra, né? Tem outra história. A mãe dele foi amparada por um dos pais das vítimas. Olha lá, ó. Essa é a mãe dele na delegacia, amparada por um pai de uma vítima do sequestro dele que estava dentro do ônibus. Que imagem legal, né? Coitada dessa mulher. Mas é isso. E o governador Wilson Witzel conversou com as vítimas dentro do ônibus quando ele chegou lá. Vamos ver o que ele falou? Eu rodei os primeiros segundos acompanhando tudo que aconteceu. Infelizmente, a sociedade tem pessoas que têm um desequilíbrio, não tem amor em si, não tem fé em Deus. E por isso que todos os dias o que a gente quer não é pregar violência. Jamais eu faço isso. Eu peço sempre, em todas as igrejas que eu vou, que a gente possa realmente colocar Deus na vida dessas pessoas. Para aqueles que são evangélicos, para aqueles que são cristãos, ou para qualquer religião, que a gente consiga colocar Jesus no coração dessas pessoas. Então que os senhores saiam daqui hoje, as senhoras, saiam com essa missão de colocar Jesus e Deus no coração das pessoas, para que a gente não tenha mais episódios como esse e não tenha mais perdas de vidas humanas. A Mônica De Caro, ele comemorou o sucesso da missão que lhe foi dada. Ele está falando do sniper, né? Esse é o trabalho dele. Se ele errasse hoje, poderia estar chorando muitas famílias. É verdade, Mônica. Humberto da Silva, muito boa atitude do PM. Minha comadre, Luciane Flores Stein, casada com meu compadre major da brigada, da PM, né? O André Stein. Bom dia, perfeita ação da PM, triste desfecho para a mamãe. Mas, infelizmente, o garoto que criou a situação. Toda ação tem uma reação. Plínio Oliveira, e normal, já peguei trânsito parado na ponte, o pessoal joga a bola, já colocou sandália no lugar da trave. Meu Deus do céu. Alzelina Viana, que coisa horrível. Deus conforte cada família, é muito triste. Gerlane Ferreira, bom dia, querida amiga. Bom, esse foi o caso curto, né? Curto para nós, que ficamos assistindo pela TV, né? Ora, começou às 5 e pouco da manhã, terminou às 9, né? Mais longo para quem está na ponte. Eu já fiquei parado na ponte, eu trabalhei 6 anos no Rio de Janeiro e eu morava em Niterói. E eu fiquei já 4 horas parado na ponte uma vez por causa de um acidente e tal. Então, assim, longo para quem estava na ponte parado e muito mais longo para quem era uma vítima. Você não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser, o que esse cara quer afinal. Ele oscilava o humor. Quando ele ouvia no noticiário, ele estava toda hora no aplicativo, ele acompanhava pelo aplicativo, o Gabriel. Quando ele via que todo Niterói estava parado, o Rio de Janeiro estava parado por causa da ponte, ele ria, né? Ele achava engraçado. Então, é isso. Gesiana Angra, infelizmente ele entrou lá para matar. Triste para a família dele, mas graças a Deus os reféns saíram bem. Josilene Marques, bom dia. Agora, trocando de assunto, fique aqui conosco, tem outros assuntos aqui também, que você vai ver uma imagem incrível de um caminhão que transportava combustível e ele explode. As pessoas, os curiosos, né, sempre ficam perto ali e tal. Oi? Tem foto? Não, mas é que deu o vídeo. Mas eu te mandei o vídeo. Achou o vídeo? Ó. Estão loucos lá, né? Vamos lá, bota o vídeo aí. Você vai ver. Tu tirou toda a minha... Eu estava fazendo aqui entendeu? Um suspense e tal. Tu cortou todo o meu suspense aqui, mas vai lá, vai. Olha aí, ó. Vai vendo. Vai surgir um clarão lá no fundo do vídeo. Começa a explosão, olha só.
Você viu aí? Olha que coisa horrível. As pessoas gritando, correndo, né? Parece um filme. Não parece aqueles filmes de efeitos especiais assim, que a pessoa está correndo, está tentando se abrigar e vem aquela onda, vem aquela massa, né, de fogo, Olha só. Um caminhão que transportava combustível tombou na SC 157, causou explosões e incêndio em uma propriedade. O acidente aconteceu no quilômetro 74 da cidade de Coronel Freitas, oeste de Santa Catarina. Depois, no amanhecer, foi isso aí, ó. O motorista do veículo, 45 anos, não teria conseguido fazer a curva. O material inflamável se espalhou pela rodovia, pela propriedade, às margens da mesma, causando incêndio e até explosões. Depois de sair do caminhão para subir no morro ao lado da pista, o motorista acabou caindo em uma valeta que estava cheia de combustível e em seguida houve a explosão. O homem morreu carbonizado na hora. Como o material havia se espalhado pela propriedade localizada onde ocorreu o acidente, o fogo se espalhou pelo terreno e o dono da residência não estava no local no período. Estiveram envolvidos na ocorrência o corpo de bombeiros, os curiosos aí acabaram não se machucando, conseguiram, mas olha só que loucura. Olha a loucura disso, gente. É isso aí. Corre, cuidado para não ficar no meio de um fogo desse, arriscar a vida para assistir uma coisa dessa, né? É muito perigoso. Caminhão com combustível, qualquer carro, né? Sempre tem uma coisa, um perigo de explosão. Imagina um caminhão de combustíveis, né? Corta para cá. E um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal caiu na hora que estava tentando pousar. Bota as imagens aí, olha aí. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal caiu ontem ao tentar fazer um pouso na unidade operacional do órgão na BR-101 em Eunápolis, no sul da Bahia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 3 tripulantes estavam a bordo. O piloto ficou ferido levemente, foi socorrido no local. Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 3 da tarde de ontem. O piloto do helicóptero tentou aproximação para o pouso quando bateu em uma placa estática que fica em frente ao local. De acordo com a Polícia Rodoviária, o piloto foi socorrido pelo SAMU e não precisou ser levado para uma unidade médica. Ele passa bem, outros 2 tripulantes não ficaram feridos. O órgão informou que os tripulantes estavam em uma operação especial da Polícia Rodoviária Federal no extremo sul da Bahia. Mas olha só, destruiu a aeronave, né? Bateu numa placa, tá doido. E agora essa loucura aqui, pensa só no negócio. Te avisam, morreu fulana de tal, faleceu fulana de tal. Você vai lá, consola todo mundo, as pessoas ficam em volta do caixão lamentando a morte da criatura. Quando alguém de manhã percebe sinais vitais na mulher, começa a mexer o caixão, começa opa, negócio. Tem um que se assusta, o outro não, né? O outro, ela está viva. A maioria sai correndo, né? Mas um grita, ela está viva. Ao invés de dizer, ela está viva, não, ela voltou do mundo dos mortos. Não, eu vou te contar um negócio. Coitada da mulher, estava viva, coloca aí. Foi nesse local aí, chamaram a Brigada Militar. E o nego chama a Brigada Militar, em vez de chamar a primeira ambulância, né? Vai chamar a Brigada para quê? Para prender a véia? Por causa que a coitada estava viva ainda? Então... Aí é o seguinte, uma senhora de 80 anos que estava sendo velada durante a noite lá em Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, só podia ser Bagé. Bagé já tem umas histórias de fantasma, tem umas histórias de lá, e agora mais essa senhora aí, deu, né? Um dos netos, Josué Machado, conversou com a reportagem do Folha Sul. Passei a noite toda chorando e a minha avó estava viva. Segundo ele, no início da manhã, foram verificados sinais vitais
e constataram que a senhora estava viva. O médico foi acionado, o mesmo que disse que ela estava morta, compareceu no cemitério, a brigada foi lá também, por volta das 8h40 para verificar a situação. Após, por volta das 11, ele retornou com uma ambulância. Ah, mas demorou, hein? E de acordo com os familiares, nesse percurso a idosa morreu. Aí ela morreu. Pensa num negócio desse, cara. Coitada dessa mulher. Tá de brincadeira, né? Que é isso? Quarta para cá, hoje pela manhã, criminosos assaltaram a estação Transurb de Porto Alegre. Aí, ó. A estação Transurb de Porto Alegre foi assaltada. 5 criminosos invadiram a estação rodoviária da Transurb na madrugada de hoje. O bando entrou pela Avenida Júlio de Castilhos, pouco antes das 5 da manhã, vestindo uniformes da empresa que presta serviço de limpeza. O espaço estava fechado na hora do crime, mas os assaltantes possuíam a chave para abrir o local. Só vou fazer essa exclamação. Funcionários que estavam na estação foram agredidos e rendidos pelos criminosos. O grupo acessou o cofre e tentou levá-lo, mas não conseguiu. Na fuga, eles roubaram os celulares de alguns reféns. Durante a ação, um dos homens fingia passar o rodo no chão, em frente às câmeras. Ele tentava simular que fazia uma faxina. Essas imagens ainda não foram liberadas. Ninguém foi preso até o momento. As câmeras de monitoramento devem ser entregues à polícia. Os trens circulam normalmente hoje pela manhã. Então, tá aí, né? O nego entrou lá e o outro fingindo que tá passando o rodo. Tá passando o rodo no... Corta pra cá, rapaz. Tava passando o rodo no dinheiro, né? E o outro passando o rodo ali e olhando pra câmera ali, fingindo. Mas é São Jaguara, né? Pelo amor de Deus. E o cara que roubou aí, a gente não sabe de onde é que foi essa imagem, mas pelo jeito foi aí ou na Baixada Fluminense. O cara roubou e tá dentro e se atirou no riacho lá. Galera quer ele, dá uma olhada. Aí, vai roubar, ó. Geral quer lixar. Geral quer lixar, ó. Se sair, vai apanhar. Ih, vai apanhar. Ih, vai apanhar. Caraca, maluco. Eita, vai dar merda. Aí, vai roubar, ó. Geral quer lixar. Geral quer lixar, ó. Se sair, vai apanhar. Ih, vai apanhar. Ih, vai apanhar. Eu gosto da narração do cara. Foi roubar, ó. Geral quer lixar. Se sair, vai apanhar. Ih, vai apanhar. Ih, vai apanhar. Que isso. Tatiana Monteiro, bom dia. Jesus abençoe seu dia. Amém, querida. O seu também. Sofia de Oliveira Branquinho, bom dia, Forcolém. Genilson Gomes, bom dia. Edemar Taborda, grande amigo, colega de rádio. Ele diz o seguinte: desculpe os risos, seria cômico se não fosse trágico. Da senhora? Bem interessante e trágico, né? Vamos ao comentário de Alexandre Garcia, hoje direto de Brasília. Está no ponto? Colocando no ponto. Vamos para o ponto de Alexandre Garcia. Pode colocar. Bem, primeiro assunto não é político, mas é político também, né? É o caso do sequestro do ônibus em cima da ponte Rio-Niterói. Sujeito provavelmente desequilibrado, querendo chamar a atenção, entrou no ônibus com garrafas de gasolina ameaçando tocar fogo no ônibus. Usou uma arma, uma réplica de arma de fogo, uma faca, uma pistola de choque, né? E andava lá com uma máscara cirúrgica, né? E foi abatido, né? Evitou-se, assim, aquela tragédia de Janaúba, de que tivemos uma heroína, a professora Helley, que salvou
mais de 20 crianças, mas se imolou, né? Morreu o sujeito também desequilibrado, que entrou com combustível e tocou fogo, e mais as crianças, teve 14 mortos no total, né? Agora, esse tiro da PM do Rio de Janeiro evitou uma tragédia parecida com 37 pessoas que estavam dentro do ônibus. E uma coisa que é notável agora é que antes morriam PMs heróis, né, defendendo as pessoas, defendendo a lei, e o prefeito, o governador nem tomava conhecimento, muito menos o presidente da República. Isso mudou, né, de uns tempos para cá, do início do ano para cá, né? O governador do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, já prometeu promoção e condecorações para os policiais envolvidos. Foi uma operação perfeita, né, que não teve danos secundários, né? Apenas o autor dessa tentativa de queimar todo mundo, que no fundo era uma tentativa de chamar atenção, mas quem é que vai esperar, né? Quem é que vai esperar que ele não toque fogo na gasolina que estava lá? Bom, eu estava falando em heróis, né? Ontem à noite, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu já tinha falado aqui, foi entregue a comenda mais alta do Poder Legislativo de São Paulo para o engenheiro coronel Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer, e ao entregar a deputada que fez essa entrega, estou procurando aqui o nome dela, eu anotei, não é Letícia, mas o nome é parecido, não encontrei onde eu deveria ter anotado o nome dela. Mas, enfim, ao fazer a entrega, ela disse que era um herói contemporâneo. Esse é novo, bom hábito que a gente está tendo, né? Não adianta homenagear os heróis depois que eles morreram, né? Outro dia eu vi na Câmara uma homenagem a um herói contemporâneo e a heróis do passado, a 3 sobreviventes da Segunda Guerra, né, com mais de 100 anos, e também ao general Vilas Boas, na Câmara e no Senado, houve essa homenagem, um reconhecimento do Congresso Nacional, né? Lá nos Estados Unidos é o maior reconhecimento, a medalha do Congresso, né? E aqui, então, a gente está reconhecendo heróis que estão vivos, né? Para que saibam o quanto a nação deve a eles pelo exemplo que deram e que estão dando à nação. Deputada, desculpe, eu não tinha dado o nome dela, encontrei agora a deputada Letícia Aguiar. Eu não sei qual é o partido, tampouco interessa o partido, mas falando em partido político, né, eu pensei numa frase assim que era muito usada no Maracanã, né? A DEG informa, entra fulano, sai fulano. PSDB informa, sai Aécio, entra Alexandre Frota. O PSDB que arquivou todos os impedimentos para receber Alexandre Frota, agora está estudando a expulsão de Aécio Neves, que foi presidente do partido, foi governador de Minas, foi candidato à presidência da República, né, e estava envolvido aí com esse pedaço de mau caminho, esse senhor Joesley. Bom, eu vejo aqui que ainda a gente começou falando de polícia, outro caso policial e judicial. O sequestrador do publicitário Washington Oliveto foi extraditado para o Chile, né? Mandamos de volta para o Chile, o sujeito estava cumprindo pena aqui, vai ter que cumprir pena lá, né? Lá é mais duro. Tanto é mais duro que uma quadrilha de 6 chilenos que assaltava residências no Rio de Janeiro, fazendo reféns, amarrando até bebê, como foi o caso lá na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Assaltando pessoas em shoppings, né? Roubando bolsas de marca, né? A quadrilha foi presa, né? Desde o início do mês aí estavam atrás da quadrilha, e aí contaram para a polícia que vieram trabalhar no crime no Brasil porque aqui compensa, porque as leis são lenientes, são fraquinhas, né? E até se inventam leis como essa abusada lei do abuso da autoridade, né?
Vejam só, que lá no Chile é dureza, lá não tem essa moleza de sair no dia da criança depois de ter matado a criança, sair no dia das mães depois de ter matado a mãe, né? Não tem essa história de cumprir pena em casa, que coisa bonita, né? Ou cumprir um sexto da pena e já pode sair, né? Lá não tem isso. Assaltante pega uns 10 anos lá e é dureza, né? Em compensação, o Chile é muito mais seguro que o Brasil, né? Uma certa ocasião, meu filho saiu de uma boate lá no Chile, ele me contou depois, estava preocupado em ir a pé até o hotel, viu um carro da polícia e perguntou, né? Essa avenida tem algum perigo? E os policiais ficaram se olhando, como assim tem algum perigo, né? Não, é perigoso? E eles responderam, não, a gente nunca pode prever terremoto, né? O perigo seria de um terremoto. Aí o policial perguntou, mas qual é o problema? Ah, porque eu estou no hotel tal e estou indo a pé. Ah, está no hotel tal e você é brasileiro, é visitante, está nos visitando? Entre no carro. Levaram até a porta do hotel, né? Levaram até a porta do hotel incólume, né? Seguro. Né? Interessante que mais uma historinha do Chile. Eu fui alugar um carro no Chile e me avisaram, olha, você é brasileiro, aqui sinal pare significa pare. Pois é, só para a gente lembrar a respeito. Bom, e por fim, eu vejo que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, conversou com o presidente do Supremo, que é o presidente do chefe do Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli, para tentar administrativamente segurar processos contra a Previdência ou da Previdência que entopem o Judiciário. Quase metade de todo o movimento do Judiciário brasileiro é de origem no INSS. 7.000 ações novas por dia que estão dizendo. Eu quase não acreditei, né? Mas é o que diz a informação sobre o encontro dos dois. Acho que é um encontro muito produtivo. Vai selecionar como? Vai tirar o direito das pessoas de entrarem na justiça? Não. Vai procurar acordo, né? Aquela conciliação, né? E a conciliação é melhor para todo mundo. É melhor para as partes e é melhor para os outros que estão entrando por motivos mais pesados, né? Então, e é melhor para a própria justiça, que não fica enterrada num monte de processos, né? Eu não posso mais dizer de papel, porque felizmente a justiça está digitalizada de um modo geral. Bom, por hoje era isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Valeu, grande jornalista Alexandre Garcia. Agora, trocando totalmente de assunto, Escola Sem Partido, esse é o título. Coordenador pedagógico Leonardo Palma e militante LGBT Kevin Kell dançam na Semana da Diversidade na Escola Pública de João Pessoa. Dá uma olhada. Há necessidade de uma coisa assim? Respeitando todo... Eu respeito até não invadir o meu pedaço, né? Há necessidade dessa forçação de barra para as crianças assim? Tem essa necessidade? Fica com você a crítica. Então, corta para cá. Quero mandar um bom dia para Francisca Cristina Mesquita. Bom dia, favor, hein? Que dê a sapatada, não vi mais você jogar para sapato. Eu tenho medo de quebrar as coisas aqui, ô Francisco. Josilane Marques, pois é, o povo não aguenta mais, infelizmente não tem justiça no nosso país. Ela está falando do bandido lá, aquele que estava louco para... Bota o bandido de novo lá, coitado. A narração do cara é muito engraçada. Aí vai roubar, ó. Geral quer lixar. Geral quer lixar, ó. Se sair, vai apanhar. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã no Giro da Manhã. Obrigado pela audiência no Face, no canal 14 da nossa Vale TV, pelo Vale dos Sinos. Até amanhã, que Deus abençoe a sua vida, que dê
a vitória necessária para você nesta quarta-feira, que ela seja repleta de vitórias na saúde, no emocional e no teu trabalho. Amém? Até amanhã.